Olá, gente, vamos começar mais um episódio do Pod AN com uma convidada especial. Eu me chamo Raíssa Castro, sou psicóloga clínica e psicóloga da escola. Estou aqui juntamente, com a Andréa, neuropsicopedagoga, que juntos fazemos parte da equipe Farol. Isso. E agora, a gente vai apresentar essa convidada muito especial, que a gente vai trazer um tema muito relevante e importante nos tempos de hoje, tá certo? Então, gostaria de apresentar, a Luísa, tá certo? E ela vai falar um pouquinho, de quem é ela, do que vamos falar, do tema que vai ser abordado aqui hoje. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada. Meu nome é Luísa Holanda, eu sou psicóloga e consultora do LIV, do Laboratório Inteligência de Vida. Tenho uma trajetória aí como psicóloga clínica, atendendo a jovens, adultos, professores da educação básica. E também tenho um mestrado em psicologia pela Universidade Federal do Ceará também, pesquisando a educação socioemocional. E hoje a gente vai falar um pouquinho do LIV, vai falar um pouquinho de educação socioemocional, Acho que vai ser muito bom. Isso, perfeito. Como a Luísa trouxe, hoje o nosso tema que a gente vai abordar é sobre o LIV, que é o projeto socioemocional, como ela disse, e agora a gente vai, fazer ela explicar um pouquinho pra gente, entender o que é o LIV. O que é o LIV, Luísa? Então, o LIV, o Laboratório Inteligência de Vida, é um programa de educação socioemocional. E qual é a ideia de um programa de educação socioemocional? Trabalhar algumas questões voltadas à inteligência emocional das crianças, ao desenvolvimento emocional delas, porque o que acontece? Desde 2020, as escolas foram orientadas pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, a trabalharem as questões socioemocionais. A gente trabalha as competências socioemocionais, assim como a gente trabalha outras competências. A gente trabalha as competências linguísticas, a matemática, as ciências da natureza, e aí a gente também trabalha as competências socioemocionais. Então, o LIV entra com ferramentas para organizar, para sistematizar, para dar uma intencionalidade pedagógica ao trabalho com a educação socioemocional dentro da escola. Dentro da escola, Certo, entendi. Que era até a próxima pergunta, que a gente ia fazer, que qual é a importância, do programa socioemocional dentro da escola? Então, é muito importante, porque, vamos lá, a gente vem de uma geração que não foi trabalhada nesse sentido, A gente chega no trabalho com muitas competências que são relacionadas a questões técnicas, habilidades técnicas. A gente entende bem de português, a gente entende bem de matemática, a gente entende bem de ciências, mas as questões emocionais, elas estavam ficando de lado, E quais são essas questões emocionais? Primeiro, essa capacidade de lidar com o outro, então comunicação, empatia, outras questões como proatividade, eu ser proativo no meu trabalho, eu entender essas necessidades, ser resiliente também, entender que eu preciso ali perseverar nas coisas que eu faço, Então, e também exercer um pensamento crítico. Então, essas são algumas das habilidades que a gente vai desenvolvendo. Claro que também, a gente também começa de uma base, formando, entendendo o que é que esse aluno começa ali desde a educação infantil até o ensino médio. A gente começa pensando um pouquinho sobre inteligência emocional e depois vai trabalhando essas habilidades socioemocionais. Sim. Então, a importância disso é para a vida, A gente sempre se pergunta assim, o que é que a escola está fazendo para a vida desses alunos, O que é que a gente está trabalhando para a vida, o que é que vai servir depois da escola? Porque a gente vê muitas piadinhas, porque eu não uso a fórmula de Bhaskara, porque eu não uso tal informação de física ou química, para que serve filosofia? E aí a gente entende que essas questões, trabalhar as questões socioemocionais, elas vão servir para o nosso dia a dia, vão servir para as nossas relações, vão servir para o nosso trabalho, Eu conseguir me organizar, conseguir falar o que eu penso, organizar meus sentimentos. Então, isso é muito importante a longo prazo. E quanto mais cedo a gente trabalha,
melhor, né? Mais resultados teremos, né? E assim, é o básico para vivermos em sociedade, né? Que seria essa questão de trabalhar as emoções, no geral, para poder, quando esses nossos alunos forem inseridos no mercado de trabalho, na vida adulta, saber lidar com situações que fogem dos muros da escola, né? E se a gente também, enquanto psicóloga, né, a gente sabe o quanto é importante a escuta, né, ativa e o acolhimento. E eu percebi que um pouquinho da sua fala traz muito isso, né, os alunos se sentirem acolhidos, trabalhar a conscientização com cuidado e o respeito com o emocional do outro, né, porque hoje a gente está tendo muito essa questão de não ter o respeito com o sentimento do outro, que uma dor é menor, maior, mas tudo é válido, né, e o Liv, com os personagens, vem trazendo mesmo isso. Não é que você não vai conseguir expor, né, a questão da empatia. Todo mundo, em algum momento, né, vai deixar a desejar, mas que tenha consciência que tem que melhorar, né, que tem como melhorar, tem estratégias, e o livro é muito isso, né, ferramentas, como você trouxe, para traçar possibilidades, para eles aprenderem a lidar. Não é que não vai ter, né, sempre vai ter uma coisa aqui e acolá, porém que eles têm que saber lidar. E o livro é uma ferramenta para ajudar, né, isso, eles traçar as próprias estratégias para estar lidando com essa situação, né? Então aqui a gente falou muito do aluno, Luiz, e agora eu queria saber qual é o papel, né? Qual a importância e o papel do pai, da família, nesse momento. Dos pais em si, é a questão da própria relação família e escola, né? Porque o projeto ele vem para acolher isso. Não é só a escola em si que vai participar desse projeto. A família também vai ter seu papel, né? E aí, qual seria esse papel da família? Pois é um papel super importante, né? Assim, a gente tem atividades que vão ajudar nessa conjunção que a gente faz com a família, né? Mas o LIV, ele tem um olhar tríplice, que a gente chama, né? A gente tem o olhar para o aluno, a gente tem o olhar para o professor e para as famílias. Com os alunos, a gente está no cotidiano da sala de aula, a gente tem um material, a gente tem uma aula semanal, né, recursos para serem trabalhados, né, ferramentas, como eu disse, que a gente vai estar ali toda semana trabalhando esses conteúdos, tem um conteúdo programático para ser trabalhado, atividades. Tá. Aí depois vem o professor. Como é que a gente trabalha esse professor? A gente faz o acompanhamento pedagógico do material, mas a gente também faz formação com os professores, né, com palestras, né, também fortalecendo as questões de socioemocionais dos professores. Sim, que é muito importante. Porque eu tenho que estar bem, né, para proporcionar um bem-estar para o outro também, Isso, né? Também, né? E eles teriam essa formação que o LIV também traz, né? E aí vem a família. Né? Sem a família, a escola é uma comunidade, sem a família não dá para essa comunidade funcionar bem. Ela até funciona, mas não funciona da melhor forma. Alguma parte fica em falta, né? Isso. E aí a família, ela vai atuar fazendo, né? Tem as tarefas de casa que são feitas em conjunto, principalmente com os menores. A gente tem jogos para as famílias, né? A gente tem a página da família com muito conteúdo de educação socioemocional, falando sobre parentalidade, sobre as dificuldades, né, com orientações, com vídeos, então tem um material bem robusto. E a gente também tem um podcast, né? A gente tem um podcast que é o Sinto Que Lá Vem História, que é maravilhoso, com convidados, né, de renome nacional, com pessoas que trabalham com educação, com psicologia, né, psicologia escolar e com educação inclusiva. Tem muitos temas muito relevantes e que contribuem muito para os pais, né? E a gente também tem as palestras, né? Assim como a gente faz para os professores, a gente também faz para os pais essas palestras com os nossos consultores pedagógicos, né, que vão até a escola e aí fazem essa formação, abrem esse debate, né? Então a gente tem aí muitas possibilidades de serem trabalhadas, a família, né, dentro da escola, junto com o LIV. Mas o que eu acho que é importante é que os pais entendam que esse trabalho precisa ser em conjunto, né? Sim. A gente tem sempre que eles têm sempre que colaborar numa interação, ajudando os meninos a refletirem, né? Acima de tudo, eles são orientadores. Eles seguem o que esses adultos vão falar. Então, eles precisam também entender ali. E mesmo a parte das minhas dificuldades, né? Porque às vezes a gente está falando
de comunicação não violenta, que é um tema muito, muito precioso assim, pro LIVE, que a gente sempre faz formação com os professores, a gente fala disso na sala de aula com os alunos e também fala com os pais. E aí eles falam, mas é porque é muito difícil você ter a paciência de fazer como abordar esse tema, né? Isso. E aí o que é que a gente fala, né? Assim, é importante que a gente entenda isso, trabalhe isso, pra gente não é fazer uma idealização, mas tentar fazer sempre o melhor possível, Sim. né? Que os tropeços sejam um tropeço no caminho. Isso. Que a maior parte do tempo eu esteja intencionando, Esteja construindo, né? Algo legal. Como eu acho que é um diferencial a gente estar com atenção às coisas. Atenção. Né? Que quando a gente tem atenção às coisas, a gente consegue executar as coisas de uma forma melhor, pensar melhor sobre o assunto, né? Sim, e perfeito quando você traz a questão da família se envolver, a família dar atenção, porque a gente que trabalha com infância, né, e adolescência, é o que a gente mais vê eles sentindo falta, né? Aquele pai que é presente, que senta, que brinque, para eles o brincar pode não ser assim muita coisa, mas por desenvolvimento infantil e da adolescente o brincar é tudo, né? Então assim, e aí a gente sabe que diante da realidade hoje, né? Vínculo, é no brincar que você consegue conhecer um pouco do seu filho e se aproximar para gerar segurança, né? Para gerar um momento, não, eu posso contar com minha família naquele momento, né? E eu entendo também algumas famílias que tá iniciando, né, nesse aprender, nesse conhecimento, como você disse, porque querendo ou não, o socioemocional é novo, né, mas a diferença está na viradinha de chave. Sim. Que entende o quanto é importante, porque muita gente na época atrás não tinha, né, um projeto desse e hoje já está, né, bem desenvolvido. O LIVE é um dos projetos, né, que realmente é bem reconhecido, então assim, é muito importante, né, como você pode expor aí. Está completo, né? Desde a escola, profissionais, alunos e família, tem toda a assistência, é tudo muito completo, com material, com tudo. Então, assim, se a gente olhar para o programa, ele está como deveria estar, completo. E assim, é a importância também de acompanhar, né, dos pais acompanharem, dar essa atenção, como você falou, para eles se sentirem acolhidos e ver que o falar, né, o expor suas emoções também vai ajudar no desenvolvimento deles, né? Porque se você não está bem mentalmente, se você não está bem emocionalmente, você não vai conseguir administrar as outras áreas, né, da sua vida, isso é um fato. E também para que eles consigam manter um ambiente saudável, né, tanto na escola quanto em casa, porque o projeto é desenvolvido na escola, mas isso vai adquirir habilidades para eles conseguirem lidar com frustrações fora da escola, né? Porque acontece muito que chega na clínica perguntando, que meu filho não sabe conversar, meu filho não consegue expor seus sentimentos, mas a gente está dando ferramenta para eles, a gente está incentivando, né? Então assim, o LIVE traz muito, né, orientações para o pai lidar com algumas questões de acordo com a faixa etária do seu filho, né? Então assim, quero realmente... Vem desde a infância, né? Que como poderá ser visto na escola, que vai ser desde a primeira infância até o ensino médio, né? Vai ser completo, todo acompanhamento, que aí a gente vê que vai ser uma construção, né? Vai vir desde a base, passando por todas as séries e sendo acompanhado todo o projeto, todos terão acesso, né? E aí a gente espera que realmente aconteça essa construção em nossos alunos, nas famílias, e que os resultados sejam muito positivos, né? Luísa, só para a gente entender um pouquinho mais, né, entender melhor, né, sobre a questão do socioemocional. O que é, né, o socioemocional? Essa é a educação socioemocional. É uma preocupação muito relevante, né, se a gente pensar um pouquinho sobre a própria dimensão da palavra, né? A gente vai trabalhar dentro aqui da escola as questões né, do social, da relação com o outro e as questões das emoções, né? O que é que eu faço com o que eu sinto, como eu estou sentindo, que aí isso envolve quesitos de inteligência emocional, né? A educação socioemocional é uma preocupação que as escolas vêm tendo, pensando nessa escola que amplia para o mundo, né, que vai trabalhar outras questões, né, como eu falei anteriormente, as questões para a vida, né? A gente vai desenvolver uma preocupação
com as relações das crianças, né? Como é que eles estão se relacionando uns com os outros, como eu falo sobre esses sentimentos. Então a gente começa pensando ali, né, a partir do currículo do livro, essas questões da relação e também das habilidades que eu desenvolvo para a minha vida. Só que o que acontece, né? A gente pode trabalhar isso de variadas formas, né? A gente tem uma proposta que ela traz uma intencionalidade. Porque o LIV vai trabalhar de uma forma semanal com os alunos, vai ter um momento específico para eles pensarem sobre o que eles sentem, para eles entenderem esses sentimentos, entenderem a relação com outros. Na educação infantil, a gente tem os personagens que eles falam das situações que eles passam em cada idade. Então, os alunos se identificam com os mascotes, né? Eles conseguem entender ali no comportamento das histórias que são contadas na sala de aula o que é que eu também faço. E aí, a partir disso, a professora consegue escutar e aí direcionar melhor esses comportamentos. Né? Então, os personagens, por exemplo, eles brigam, né? Eles têm um dia difícil, eles passam por luto, todas as né? emoções, né? As emoções e coisas que a gente também vive. Então, eu como criança, eu me identifico com esse personagem no que ele está passando, e daí a gente vai trabalhar essas questões, né? E por que é importante a gente trabalhar essa dimensão socioemocional, né? Ela serve para a vida, né? Para a gente, no nosso dia a dia, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações familiares, né? Então, muitas vezes a gente se pega sem saber lidar com o que vem do outro, né? Assim, eu tenho raiva, eu tenho dificuldade de me comunicar com você, né? Eu não gosto do que você fez, e aí eu fico calado. E aí muitas vezes o adolescente também faz muito mais isso. A criança ainda fala, mas o adolescente ainda chora, né? Mas o adolescente não, o adolescente fica ali calado, se fecha. E aí a gente tem dificuldade de acessar o que está acontecendo com eles, né? E aí muitas vezes a gente vê, né, crise de ansiedade, depressão. Sim. E aí o que está acontecendo com essa pessoa? Ela não está conseguindo entender o que ela sente, né? A gente tem várias ferramentas que eu digo assim, né, que são estímulos intelectuais, cognitivos, racionais. Mas a gente está ainda caminhando no desenvolvimento de entender como é que essas emoções estão acontecendo. Então o LIV vem com uma proposta para trabalhar essas questões da sala de aula, entendendo que esses alunos precisam dessas habilidades para a vida mesmo, né? Sim. E que assim, não é que eles não vão sentir, né, Luísa? Eles vão ter que sentir e vão aprender a lidar, né? Isso, então assim, exatamente. O LIV vem como ferramenta de realmente ensinar como é que ele vai lidar com aquela frustração, com aquela emoção, com o sentimento do outro, porque assim, a gente sabe que a gente não controla o que o outro faz, o que o outro fala, né? Mas o que a gente vai fazer na situação. Então o LIV, ele vai ajudar, é um conjunto, né? Como a gente trouxe também com a família, ajudar a traçar estratégias e possibilidades para resolver aquele problema, né? Para eles terem mais autonomia, né? E segurança no que vão fazer, porque hoje eles estão aqui na escola, né? Mas amanhã vai ser um profissional, um cidadão, como você trouxe, habilidades para a vida, né? Então, assim, muito obrigada, tá certo? Por estar trazendo, explicando um pouquinho, né? A importância do LIV, né? E o socioemocional dentro da escola, tá certo, Luísa? Obrigada, Luísa. Obrigada. Luísa, eu gostaria de agradecer muito, né, pela sua presença, pela essa oportunidade que você está trazendo a gente de ter o conhecimento sobre o LIV, tá certo? E gostaria agora de passar para você, né, agradecendo mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço, né? Isso foi maravilhosa a conversa, né? Agradecer em nome do LIV e convido as pessoas a seguirem o LIV nas redes sociais, né? @inteligência de vida no Instagram. A gente também tem um podcast, o Sinto Que Lá Vem História, que está disponível em todas essas plataformas digitais, também no Spotify, no YouTube, que eles podem acessar. E convido também a se interessarem mais pelo tema, né? Descobrirem mais o tema.
participe, enviem perguntas, curiosidades. A gente está aqui, a gente pode fazer outros momentos explicando melhor algum tema específico. Então o Liv está disposto para colaborar em tudo que for possível, né, para a escola desenvolver com muito sucesso os alunos e toda a comunidade escolar, né, sobre as questões socioemocionais. Exatamente. Obrigada. Obrigado. E a gente vai encerrar, né, mais um episódio do Pod EM.